Graça e paz, bom dia! Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um culto aqui na Ideal Way. Você é o nosso convidado especial, agora é um momento de adoração, nós vamos cantar e louvar o nome santo do nosso Deus. E essa canção, ela fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera para o meu bem. Então, louve a Deus junto conosco, amém? Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu vou voltar, o Pai está a me esperar. Eu vou voltar, o Pai está a me esperar. O Abba me espera. O Abba me espera. Eu vou voltar, o Pai está a me esperar. Eu vou voltar, o Pai está a me esperar. O Abba me espera. Todas as coisas cooperam para o meu bem. 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 Meu bem. Eu vou voltar, o Pai está a me esperar. Eu vou voltar, o Pai está a me esperar. O Abba me espera. O Abba me espera. Eu vou voltar, o Pai está a me esperar. Eu vou voltar, o Pai está a me esperar. O Abba me espera. O Abba me espera. O Abba me espera. O Abba me espera. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor e essa canção, ela fala que todo o pecado, ele foi quebrado pelo sangue de Jesus. Ele, com o seu sacrifício na cruz, derramado, ele nos purificou, ele nos deu o direito da graça e da salvação. Então medite nessa canção. Amém?
seu sangue me lavou, pelos cravos livre sou, pela dor me curou, a vitória me entregou. O poder do pecado foi quebrado por Jesus. Minha liberdade Cristo conquistou lá na cruz. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. És rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado Rei. Poder do pecado foi quebrado por Jesus. Minha liberdade Cristo conquistou lá na cruz. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu. És rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado Rei. A morte não te prendeu. És rei que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado Aleluia, agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar no mundo onde você esteja. É muito bom estar aqui com você. Mais uma vez, bem-vindo aqui à comunidade Caminho Ideal, a nosso projeto Igreja Escola, que tem o objetivo de levar para você um equilíbrio nas 7 áreas da vida: pessoal, profissional, familiar, social, financeiro, cultural e espiritual. Obrigado por você que nos acompanha, que nos indica, que convida pessoas. Esse projeto é um projeto muito especial para levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nada é mais importante que levar a palavra de Deus para o mundo. O Senhor Jesus disse, antes de subir ao céu, Ele disse a nós que ide e fazei discípulos por toda essa terra e levai a sua palavra. E essa palavra é uma palavra muito importante, é uma palavra revitalizadora, é uma palavra que traz confiança, paz
Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. No mundo com tantas informações, onde o número de informações dobra a cada ano, é incrível a quantidade de conhecimento, informação que se tem nesse mundo. Nós temos influência a todo tempo, de todos os lugares. E isso acaba trazendo para nós, muitas vezes, umas situações difíceis. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, como eliminar pensamentos tóxicos. É isso aí. A palavra de Deus nos traz uma receita para a gente eliminar pensamentos tóxicos. Ela nos traz uma estratégia. E é sobre isso que nós vamos falar na pregação de hoje, nessa reunião de hoje, na verdade, nessa palestra de hoje, não é? E você pode participar ao vivo aqui dessa nossa reunião agora, ou você pode, num tempo outro, né, estar aqui acompanhando esse vídeo. É sempre muito bom. A palavra de Deus é atemporal. Ela serve a qualquer tempo, a qualquer momento. E essa que é a vantagem da internet, das tecnologias. Você poder conversar com as pessoas, ter esse material que fica gravado nas mídias e as pessoas podem consumir esse material a qualquer tempo. Então, no tema de hoje, eu preparei um estudo muito especial para você e o tema ele vai ser acompanhado por um paper, que é um resumo desse seminário de hoje, dessa palestra de hoje. Vai estar num paper para você poder acompanhar, poder compartilhar com as pessoas e convide mais pessoas para acompanhar o nosso ministério. Assine aqui as notificações aqui do sininho para você poder acompanhar o nosso material. Esse material é feito único e exclusivamente para você melhorar a tua vida. Nós não temos nenhum outro interesse a não ser levar a palavra de Deus às pessoas. Nenhum interesse a não ser esse. E no mundo com tantas correntes de pensamento, com tantas situações, é uma coisa fundamental você procurar realmente buscar a palavra de Deus na sua essência para poder melhorar a sua vida, tá bom? Eu gostaria que você reclinasse a sua cabeça agora e junto comigo nós fizéssemos uma oração antes de começar essa reunião de hoje. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, obrigado pela oportunidade de poder amá-lo, de glorificá-lo, de contemplá-lo, obrigado pela oportunidade de acordar hoje de manhã, poder olhar a natureza, Senhor, as obras feitas pelas suas mãos, poder ver a grandeza, Senhor, de todo o seu trabalho. Oh, meu Deus, nos dê sabedoria, entendimento, compreensão, para que nós possamos, Senhor, viver essa vida da melhor maneira, para que nós possamos, Senhor, eliminar os pensamentos tóxicos da nossa mente, do nosso coração, que nós possamos, meu Pai, ser pessoas livres e conectadas ao seu santo nome, Senhor, à sua palavra, que todas as pessoas possam, Senhor, nesse momento agora, se conectar nessa palavra, Senhor, que o seu Espírito possa tocar nas pessoas, meu Pai, pessoas que estão doentes, com dificuldades, com problemas, mães com problemas com os filhos, pai com problema com os filhos, problemas de saúde, problemas financeiros, que as pessoas possam encontrar na sua palavra, Senhor, a resposta para todas as questões da sua vida, porque a sua palavra tem, meu Pai. Que o Senhor possa me usar no dia de hoje para levar a sua palavra e para que as pessoas possam compreender a riqueza que existe, Senhor, na sua palavra, nos seus ensinamentos, em tudo que o Senhor nos traz, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é vida e vida em abundância. Todos que estão no Senhor são verdadeiros campeões, são mais que vencedores, meu Pai. Obrigado e tudo que peço agradeço em nome do seu Filho Jesus, Senhor. Amém. 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 Então hoje nós teremos essa palavra muito especial falando sobre redefina a sua mente revisando os pensamentos tóxicos. Muito interessante isso no mundo onde nós temos tantas informações nas mídias sociais, tantas informações nos meios de comunicação, é fake news, é material para lá, para cá. Então existe um monte de coisa que pode gerar na sua cabeça pensamentos tóxicos, né? Externos. E você também internamente. Se você não tiver Deus na sua vida, você tem grandes chances também de ter pensamentos tóxicos, pensamentos de coisas e situações que vão ali remoendo na sua vida e gerando problemas, traumas, situações. Então esse é o objetivo aqui, para que a gente possa fazer essa pregação hoje, essa palavra, e você possa ressignificar muita coisa na sua vida. Eu quero começar falando com você sobre algumas frases de algumas pessoas ilustres aí da história, né? Mundial, que falaram a respeito de pensamento. Primeiro, Henry Ford, né, o grande industrial Henry Ford, disse o seguinte: se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, você está certo. Olha que interessante. Quer dizer, se você pensa que pode ou que não pode, você está certo. Ou seja, o que você pensar é o que é. Henry Ford disse isso. Ted Roosevelt disse o seguinte: acredite que você pode e já terá meio caminho andado. Acredite que você pode e você já terá meio caminho andado. Quer dizer, a importância do pensamento. Roosevelt foi um presidente americano, né?
O Marcos Aurélio, o grande imperador romano, disse o seguinte: a felicidade de sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso disse Marcos Aurélio, né? É um grande filósofo e pensador romano. E por fim, Dale Carnegie, que foi um grande profissional da área de motivação, né? De ressignificar ideias e estratégias, ele disse o seguinte: nossos pensamentos nos fazem o que somos. Então são 4 palavras aqui. Eu me lembro agora também do livro de Provérbios, que diz o seguinte: controle os seus pensamentos porque eles controlam a sua vida, né? Então é importantíssimo tudo isso. E o Senhor Jesus também disse que os nossos olhos, né, eles trazem aquilo que vai para o nosso coração. Os olhos são o espelho da alma. Então o Senhor Jesus fala que os seus olhos são bons, né? Todo o seu corpo é bom, mas seus olhos são maus, ai do seu corpo, né? Porque os olhos é o começo das informações que chegam, que você vê, que você ouve, para ir para o coração. Mas aqui diz a importância de você cuidar dos seus pensamentos, a importância dos pensamentos corretos. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, tem um texto maravilhoso que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha aí, então a gente vai perceber isso, que tipo de renovação a sua, a minha mente precisa. A renovação na palavra do Senhor, a renovação em compreender as coisas do alto, não as coisas terrenas. Eu quero ler para você o texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Disse lá o apóstolo Paulo: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicando ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não por meio de uma coisa qualquer, mas por meio de uma mudança completa da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, o que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então a transformação que o apóstolo Paulo diz aqui é a transformação completa da mente, né? Por conta do quê? Em favor da palavra do Senhor. A mudança da mente, compreendendo as coisas do Senhor, não as coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo, meu amado, elas passam como tudo passa. Mas a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. Esses dias eu vi uma analogia de um cientista falando o seguinte: existe um satélite, o satélite tem área de cobertura, né? O satélite está lá e aí ele tem uma área de cobertura. Imagina que a palavra de Deus, a cobertura da palavra de Deus é global, é mundial, né? A cobertura da palavra de Deus é muito além. Um satélite, um raio. A palavra de Deus é uma cobertura completa, né, de todo o mundo. Ela é uma palavra que serve em todos os lugares. O homem, por exemplo, quando pisou na Lua, o astronauta, né, ele pegou e disse o seguinte: um passo pequeno para o homem, né, um passo gigante para a humanidade. E ele disse também, começou a falar sobre Gênesis, e no princípio Deus criou os céus e a terra e tal. E tem uma declaração, né, que ele diz o seguinte, que lá naquela tranquilidade do espaço, né, ele pôde compreender e sentir Deus lá, né, próximo a ele. Quer dizer, Deus está em todos os lugares, né? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus está em todos os lugares, observando todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo fala sobre a importância da gente trabalhar os pensamentos, a importância da gente ter um renovo dos pensamentos pelo Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre você testar os seus pensamentos. Seus pensamentos, eles devem obedecer a um certo padrão, né? Olha que bacana, existe uma fórmula aqui de Filipenses 4:8, uma fórmula especial para você pensar adequadamente, estar alinhado com a palavra de Deus, né? Para você ter uma ideia, os pensamentos que você alimenta, eles naturalmente determinam a direção da sua vida. O cientista Steven Furtick, ele fez uma pesquisa e viu que, nessa pesquisa ele constatou que por dia nós temos aqui aproximadamente algo em torno de 60 mil a 80 mil pensamentos por dia. 60 mil a 80 mil pensamentos por dia. A média é de 2.500 a 3.300 pensamentos por hora. É incrível, não é? Pois é, seria interessante que todos esses pensamentos fossem bons, mas nem todos esses pensamentos são bons. E Filipenses 4:8, ele é um ótimo teste que explica se o seu pensamento está adequado ou não. Ele é um ótimo teste.
E aí ele tem algumas regrinhas que ele fala sobre o seu pensamento. Então vamos lá, eu vou ler o texto para você e aí em seguida eu vou explicar um pouco item a item. Filipenses 4:8 diz lá o seguinte: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Filipenses 4:8. Aí você tem algumas variações, dependendo da versão da Bíblia que você usa, né? Eu tenho algumas versões que eu gosto, que é a NVI, que é a Nova Versão Internacional, gosto também da NTLH, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, e também gosto da Almeida Revista e Corrigida, né? E Revista Atualizada também. São 3 versões que eu gosto. Mas vamos analisar essas palavras aqui que ele colocou. São verdadeiro, né? Que o seu pensamento seja verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, né? De boa fama, excelente e digno de louvor. Então, eu quero detalhar um pouco isso para você. Primeiro, o que é um pensamento verdadeiro? O que você está pensando é verdadeiro ou é uma ilusão? Porque é importante você pensar naquilo que é verdadeiro, né? Muitas coisas que a gente está pensando são coisas que não são autênticas, não são reais, não são coisas que realmente mudam a sua vida, a sua direção. Então, nós temos que focar naquilo que é verdadeiro, naquilo que realmente está alinhado com a palavra de Deus. Verdadeiro, né, para você compreender melhor o que eu quero dizer com a palavra verdadeiro, verdadeiro é aquilo que está alinhado com a palavra do Senhor, aquilo que é correto, né? Segunda coisa, né, o seu pensamento é um pensamento nobre. O que é um pensamento nobre? É um pensamento importante, é um pensamento que realmente traz algo importante para o seu semelhante, algo importante para você. É um pensamento que edifica, é um pensamento que enriquece. Esse pensamento é edificante, enriquece? É a segunda coisa importante que nós temos que avaliar. Terceiro, esse pensamento é um pensamento correto, né? Porque muitas vezes o pensamento ele não pode não ser um pensamento correto, pode ser um pensamento incorreto, né? Pensamento que realmente não traz algo que seja justo, algo que seja adequado, algo que seja apropriado, né? Seu pensamento está correto. Segundo, outro ponto, seu pensamento é puro. O que é um pensamento puro? É um pensamento livre de preconceitos, é um pensamento livre de qualquer outro tipo de sentimento a não ser o bom, o bem, o bom e o bem, né? O seu pensamento tem que ser puro. Outro ponto, o seu pensamento é amável. Quer dizer, o que é pensamento amável? É um pensamento que traz com ele um amor, que traz com ele compaixão, que traz com ele apoio ao próximo. É um pensamento que tem isso na sua essência. Outro ponto, seu pensamento tem boa fama. Ou seja, o que é um pensamento? É um pensamento digno de confiança, correto. É um outro ponto importante para se analisar. Outro, o seu pensamento é excelente. O que é um pensamento excelente? São coisas extraordinárias, boas, fabulosas, importantes, edificantes. E por último, seus pensamentos são dignos de louvor. O que é um pensamento digno de louvor, tá? É um pensamento digno de ser apresentado ao Senhor. É um pensamento digno de ser reconhecido como algo importante como servo do Senhor. Então, em Filipenses 4:8, nós temos essa dica. O seu pensamento, esses 60 mil pensamentos aí que você tem por hora, tá certo? Por dia, né? Na realidade, 680 mil pensamentos por dia, que dá uma média de 2.500 a 3.300 pensamentos por hora. Esses pensamentos, como é que eles estão? Eles são verdadeiros, são nobres, são corretos, são puros, são amáveis, são de boa fama, são excelentes, são dignos de louvor. Porque se você trabalhar a sua mente para que os seus pensamentos sejam assim, você vai ser uma pessoa com uma vida muito especial. Você vai ser uma pessoa abençoada, você vai ser uma pessoa que vai prosperar, que as coisas vão ir bem. Né? E durante essa nossa apresentação, nós teremos aqui estratégias que a gente vai passar para que você possa aplicar na sua vida, para que você possa modelar os seus pensamentos. Isso é muito importante, porque os pensamentos eles são a base, como nós falamos, e é preciso que eles sejam modelados, é preciso que eles sejam trabalhados para que você possa ter esse tipo de pensamento na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Agora eu quero explicar algo importante sobre os pensamentos. São tantos pensamentos por dia,
São tantos pensamentos que eu vou te ensinar uma técnica importante para você poder capturar os pensamentos que não são bons. Preste atenção. Priscilla Shirer, que foi uma grande escritora evangélica, escreveu o seguinte: levar pensamentos cativos significa controlá-los em vez de deixá-los controlar você. Então, o que são os pensamentos cativos, tá? São pensamentos que você vai guardar, que você vai fechar esse pensamento para que esse pensamento não cresça e domine você e acaba dominando as suas atitudes. Nós sabemos que os pensamentos, eles começam muito pequenininhos e eles vão crescendo, crescendo. Se você não colocá-los cativos, o que vai acontecer? Eles crescem a ponto de dominar as suas ações. Então, isso é muito importante. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, nós temos um potencial enorme de fazer coisas maravilhosas, de pensar em coisas maravilhosas, e nós precisamos nos alimentar do Senhor. Isso é muito importante. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Quando a gente se alimenta da palavra de Deus, a gente alimenta a nossa alma, o nosso espírito e os nossos pensamentos. Nada pode te dar mais inspiração, segurança, fé, tranquilidade que a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é mel para o seu paladar. A palavra do Senhor é alimento vivo para a tua alma, né? Então, o que é capturar os pensamentos, né? Eu quero ler para você o texto de 2 Coríntios 10, capítulo 5, que diz o seguinte: e também todo orgulho humano que não deixe as pessoas conhecerem a Deus, que seja controlado, e dominemos todo o pensamento humano e fazemos o que obedeça, com que ele obedeça a Cristo. Dominemos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Os pensamentos humanos devem ser dominados. Em Gálatas capítulo 5, a gente fala dos frutos da carne e frutos do Espírito. Em Gálatas 5, a gente percebe que os frutos da carne são o adultério, a fornicação, a imoralidade, as ações indecentes, as bebedeiras, as farras, todas essas coisas. Mas nós vimos em Gálatas 5 que o Espírito de Deus nos traz a paz, a alegria, o respeito, o amor, né? A benignidade. Então, nós temos que deixar que o Espírito de Deus domine a nossa vida. E como que a gente faz isso? Aprendendo a palavra do Senhor. Porque quando a gente aprende a palavra do Senhor, a fé vem pelo ouvir. A palavra entra na nossa mente, no nosso coração e transforma o nosso jeito de ser. A palavra de Deus nos transforma. Então, é preciso que a gente todos os dias busque esse desenvolvimento da palavra do Senhor, porque isso vai fazer com que a gente tenha a habilidade de capturar os pensamentos. Quando você tiver um pensamento que não for um pensamento ideal, o que você vai fazer com esse pensamento? Você vai fazer um exercício na sua mente, você está capturado e você está preso aqui. E no seu lugar eu vou colocar um outro pensamento bom. Por isso que eu sempre falo que a palavra mais importante para nós cristãos é a palavra socorro. Essa é a palavra mais importante. Quando você estiver tendo um pensamento que não é o adequado, você diz socorro para o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai ajudar você a trocar esse pensamento. Esse pensamento que é ruim, ele vai ser capturado e vai ser colocado um outro pensamento bom no lugar. E esse pensamento bom vai ganhar tamanho na tua mente, ele vai ampliar e você vai ter ações adequadas de acordo com esse pensamento, tá bom? Muito importante capturar os pensamentos. Agora, depois de capturar os pensamentos, colocar esses pensamentos cativos, eu quero falar um pouquinho sobre fixar os pensamentos, né? Como é que a gente fixa? Captura pensamentos ruins. E como é que você captura? Pede ajuda ao Espírito Santo de Deus. 1, 2, 3, 50 vezes por dia. Teve um pensamento ruim, diga: Senhor, aqui mentalmente, socorro, me ajuda. Que o Espírito Santo vai te ajudar nesse processo. Estude a Bíblia, aprenda a palavra de Deus, mas sempre entenda que a palavra socorro é a palavra mais importante. Porque nós somos dependentes de Deus e é preciso que a gente entenda isso. É na dependência do Senhor que nós ganhamos independência. Olha que coisa interessante. É na dependência do Senhor que nós ganhamos independência nesse mundo. A gente fica independente do mundo. Dependência do Senhor significa independência do mundo. Porque as coisas do mundo não são aquilo que tem para você para a eternidade. Fixar seus pensamentos. Uma frase importante. Quando nós enchemos nossos pensamentos com as coisas certas, as erradas não têm espaço para entrar. Olha que interessante. Quando a gente enche os nossos pensamentos de coisas certas, as coisas erradas não têm espaço para entrar. E sabe o que isso significa? Significa que nós temos que buscar
esse pensamento, essa palavra de Deus constantemente. E eu quero trazer para você o texto de Hebreus 12, capítulos 1 ao 3, que diz o seguinte: assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é por meio dele que ela se aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz ficasse com ele e desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e está agora sentado ao lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, não desistam. Isso é muito importante, porque eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, quais são os seus problemas. Eu não sei. Eu sei que você, como eu, como todas as pessoas, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, tem as coisas normais da vida. Eu diria para você que quando você enche a tua mente, o teu coração com a palavra de Deus, você não dá espaço para que entre outra coisa. Por isso que é importante você constantemente alimentar o seu espírito. Você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo, ele só conseguiu realizar a missão dele na terra, né, por causa, naturalmente ele era Deus, né? Uma das coisas que Jesus tinha, que fez ele fortalecer demais, né? É melhor dizer assim, fortalecer demais a sua missão na terra, foi a oração. A oração, o Senhor Jesus, ele orava, acordava de madrugada para orar. Então, o Senhor Jesus, ele nos mostrou, né? Eu digo isso porque a missão dele foi completa com isso, porque ele mesmo disse que nem só de pão vive o homem, né? Mas de toda a palavra que vem de Deus. E o Senhor Jesus, antes de ser tentado no deserto, ele ficou em oração, ele ficou 40 dias, né, jejuando no deserto em oração. A importância, porque a oração é a conexão com Deus. Sem conexão com o Senhor, você não vence as batalhas dessa vida. E o Senhor Jesus aqui na terra era homem, passou as mesmas dificuldades que você e eu. Sem oração, acredito que não teria conseguido passar todos esses desafios. Não teria, ele se conectava constantemente com o Pai que estava no céu enquanto homem, tá bom? Então eu quero que você reflita sobre isso. Colossenses 3, capítulo 2 diz o seguinte: pense nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Quando você pensa nas coisas do alto, você consegue ressignificar muita coisa na sua vida. Você consegue não pensar mais naquela pessoa que te ofendeu, naquela pessoa que não teve uma atitude boa com você. Você consegue aquela situação que não foi boa, aquela experiência que não foi boa. Quando você busca as coisas de Deus, Deus traz uma renovação na sua mente e no teu coração. E essa é a proposta do apóstolo Paulo aqui em Colossenses. É o Espírito Santo de Deus falando. Não importa aquela pessoa que te ofendeu, que foi ríspida com você, que não foi correta. Coloque pensamentos das coisas de Deus na tua vida e certamente você vai conseguir ressignificar tudo isso. Você vai perceber que esses pensamentos sobre essa pessoa, essas circunstâncias, vão aos poucos ficando menores, chega um ponto que isso foi para você uma situação qualquer corriqueira. Acredite, Deus consegue ressignificar e consegue fixar coisas maravilhosas na sua mente. Não existe tempo melhor do que tempo investido na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida e vida e abundância, eu sempre falo isso. As palavras criam, claro que criam. O Senhor Deus criou o mundo com a sua palavra, Ele disse haja luz e houve luz, entendeu? Então a palavra de Deus, o Senhor Jesus, através da sua palavra, houve cura, libertação, as pessoas houve pessoas ressuscitadas, né? Incrível, né? A palavra de Deus, ela cura, transforma, liberta, mas é preciso que você traga ela na sua mente, fixe ela na sua mente. Então, e a fixação da palavra de Deus na sua mente vai até te ajudar a colocar pensamentos ruins cativos. Pensamentos ruins têm que ser cativos e a palavra certa é socorro ao Espírito Santo de Deus, tá bom? Quero dizer para você agora como é que você coloca tudo isso em prática, né? Os psicólogos falam num plano de 21 dias. Quando você tem 21 dias colocando alguma coisa em prática, você consegue fazer aquilo incorporar na sua vida como hábito, né? A doutora Caroline Leaf, que foi ela é ainda viva, né? É uma
grande psicóloga, né, Carolina Leaf, ela diz o seguinte: após 21 dias reescrevendo pensamentos, você eliminou o pensamento tóxico e substituiu por um pensamento positivo e produtivo. É assim que mudamos nossas vidas. Olha que pensamento interessantíssimo. Após 21 dias reescrevendo pensamentos, você eliminou o pensamento tóxico e substituiu por um pensamento positivo e produtivo. É assim que mudamos as nossas vidas. Eu convido a você para meditar sobre isso, para você seguir esse passo a passo que nós falamos, para você poder ter uma transformação na sua mente. Eu quero ler para você agora, no finalzinho dessa nossa pregação, uma passagem sobre Jesus Cristo tentado pelo diabo. Jesus Cristo foi tentado pelo diabo no deserto. E é tão interessante essa passagem que o Espírito de Deus levou o Senhor Jesus para ser tentado no deserto. E o diabo tentou o Senhor Jesus usando 3 passagens bíblicas, oferecendo coisas diversas, né? E o Senhor Jesus, firme, né? O Senhor Jesus tinha se preparado para esse momento importante, porque esse momento foi importante, porque o Senhor Jesus superou isso, nos provando que é possível superar. Eu quero ler esse texto para você e depois vamos fazer uma reflexão sobre esse tema. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande essas pedras que virem pão, mande essas pedras virarem pão. E Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu, né? Mas as Escrituras Sagradas também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois disso, o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E disse, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu, vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam, adore ao Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora. E vieram os anjos e cuidaram do Senhor Jesus. Né? Olha que passagem. Eu não sei se você sabe, mas diabo quer dizer opositor e Satanás quer dizer caluniador. Né? Então, olha que situação aqui. Essa passagem aqui é importante para a gente compreender que o Senhor Jesus, ele resistiu, né, a essas tentações do diabo, porque ele estava muito fortalecido na fé, pela oração, pela busca da palavra do Senhor. Por isso que ele conseguiu resistir. O próprio Espírito Santo de Deus levou o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado. Né? Tá aqui, faz parte. Então Deus muitas vezes coloca situações, ele permite situações para que você seja tentado. No caso específico aqui, Deus levou o Senhor Jesus no deserto para ser tentado. O Senhor Deus pode colocar situações para que você possa ter desafios na sua vida. Está aqui, isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus resistiu firme às tentações, porque era conhecedor da palavra de Deus, porque nas 3 tentações que o diabo tentou fazer contra Jesus, olha aí, ele respondeu, primeira coisa, se era para fazer a pedra virar pão. E o Senhor Jesus respondeu lá, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Respondeu de acordo com a Bíblia. E segunda tentação que diz aqui, né, estava oferecendo para o Senhor Jesus, dizendo para o Senhor Jesus pular de um penhasco lá, né, porque diz em Salmos lá que o Senhor poderia pular, né, daquela, que ele iria, e tem um salmo que diz que os anjos do Senhor iriam protegê-lo, mas o Senhor Jesus já disse que não faria isso porque não colocaria o Senhor Deus à prova. E por último, essa questão de todos os reinos, né, do mundo que Satanás ofereceu, o Senhor Jesus disse que não, porque isso honrar só ao Senhor. Quer dizer, o Senhor Jesus era conhecedor da palavra e por isso conseguiu resistir às tentações do diabo. Então eu quero dizer para você o seguinte, você ser conhecedor da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, colocar ela no seu coração, é a coisa mais importante para você se livrar das tentações e dos pensamentos tóxicos, dos pensamentos de hoje em dia, desse mundaréu de coisas que tem por aí para poder tirar o nosso foco daquilo que é mais importante. Tá bom? Eu quero revisar com você um pouco do que nós falamos hoje, nessa nossa apresentação, nessa nossa reunião
né? Aqui é uma igreja escola, o Caminho Ideal, o objetivo é levar a palavra do Senhor. O objetivo é que você compreenda, porque a palavra de Deus liberta, transforma, cura. Então eu quero dizer para você que isso é importante, o conhecimento liberta. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Isso é muito importante porque existem muitos movimentos aí com muita emoção, com muito barulho, com muita coisa. E a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus é que traz realmente transformação para a sua alma. Existe muita coisa por aí, mas nosso objetivo aqui é levar para você a palavra genuína, a palavra de transformação, de mudança. Nós falamos hoje sobre redefinição, revisão da nossa mente, eliminar os pensamentos tóxicos da nossa mente. Nós falamos que os pensamentos controlam a nossa vida, então é importante que nós trabalhemos o nosso pensamento. Eu falei para você de Romanos 12, 1, 2, que diz que Deus nos fez, né, para que nós pudéssemos ter um pensamento alinhado com o dele, né? O pensamento perfeito e agradável vem de conhecer a palavra do Senhor. Nós vimos também que nós temos que testar o nosso pensamento. Nós temos uma receita para testar o nosso pensamento em Filipenses 4:8. Diz que o nosso pensamento, ele tem que ser 4 coisas aqui importantes, tá? 4 principais, depois tem outras 2. Ele tem que ser verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E isso eu trouxe para você desdobrado aqui, que o nosso pensamento tem que ser verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor. Nós falamos também hoje a respeito de fixar os nossos pensamentos. Nós vimos que os nossos pensamentos, eles têm que ser fixados. Nós temos que... A primeira parte desse pensamento é capturá-los. Nós temos que capturar todos os pensamentos ruins. E como é que você captura? O homem pensa muito ao longo do dia. Nós vimos que os pensamentos do homem chegam a 60 mil pensamentos por dia, 2 a 3 mil pensamentos por hora. Nós vimos que todas as vezes que você tiver um pensamento que fuja dessa regrinha que eu passei, que você peça socorro, Senhor. Elimine esse pensamento ruim por um pensamento bom, por um pensamento correto. Nós vimos isso hoje. Você tem que tornar cativos esses pensamentos ruins, aprisioná-los, esses pensamentos ruins. E você tem que fixar pensamentos bons na sua cabeça. E como é que você fixa os pensamentos bons na sua cabeça? Nós temos lá Romanos 5, capítulo 10, versículo 5, que diz para dominar todo o pensamento humano e deixar que o Espírito de Deus atue na sua alma, né? Então o que quer dizer isso daí? Capturar pensamentos ruins e fixar pensamentos bons significa pensamentos ruins, pedir ajuda do Senhor para que possa capturá-los e pedir ao Senhor pensamentos bons, como lendo a palavra de Deus e compreendendo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vai te trazer pensamentos bons para você fixar. Tá certo? E por último nós falamos que para colocar tudo isso em prática, 21 dias. Como 21 dias? 21 dias de meditação diária, 21 dias de leitura bíblica intensa. Não é só 21 dias, isso é um plano para você começar e desenvolver muito bem essa questão de você eliminar pensamentos tóxicos. Cria um programa de 21 dias, um programa de leitura bíblica. Eu tenho livros maravilhosos como Provérbios, Salmos. Eu vou dar uma dica: lê um provérbio um dia, um salmo outro dia Eclesiastes, outro dia Mateus, por exemplo, um dos 4 evangelhos bíblicos. Cada dia você lê um capítulo de um desses livros bíblicos, que eles têm abordagens diferentes. Em 21 dias lendo isso, eu tenho certeza que você vai certamente capturar muitos pensamentos ruins, tóxicos, colocar ele num canto e você vai colocar no lugar pensamentos maravilhosos, pensamentos de abundância, de paz, de equilíbrio, de desenvolvimento e coisas extraordinárias no Senhor Jesus, tá bom? Obrigado por estar aqui, por me acompanhar essa palavra abençoada. Eu quero fazer uma oração por você antes de finalizar esse culto, essa reunião, tá bom? Me acompanhe aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo dia de hoje, meu Pai, pela oportunidade de poder falar sobre esse tema tão importante que é ressignificar pensamentos, eliminar pensamentos tóxicos, meu Pai, colocar pensamentos bons no lugar. Que as pessoas possam aplicar isso, Senhor, nos 21 dias que se seguem, procurar estudar cada dia um capítulo bíblico diferente, meu Pai. Que elas possam se desenvolver na palavra do Senhor, que é remédio para todas as coisas desse mundo, meu Pai. Que elas possam compreender que na sua palavra existe resposta para todas as coisas nesse mundo. Eu aproveito nesse momento, meu Pai, e faço uma oração para que o Senhor visite os lares nesse momento agora, meu Pai. Todos os lares das pessoas que assistem essa pregação agora.
Visite, Senhor, os lares das pessoas, os hospitais, os enfermos, meu Pai, as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento agora, dificuldade de saúde nessa pandemia global, o coronavírus, Senhor. Que o Senhor possa afastar da humanidade, toda a humanidade, Senhor, esse vírus que vem criando dificuldades, preocupações e mortes no mundo inteiro, meu Pai. Que o Senhor possa visitar os hospitais, visitar os enfermos, meu Pai, que o Senhor possa prover a cura, a libertação do mundo, Senhor, desse espírito, dessa situação, meu Pai, que o Senhor Espírito possa visitar e libertar o mundo desse problema do coronavírus. Que o Senhor possa também, meu Pai, visitar as casas das pessoas, que o Senhor possa visitar as pessoas que estão com problemas de saúde, meu Pai, as pessoas que estão com problemas financeiros, problemas no seu trabalho, problemas no relacionamento familiar, pessoas que estão com depressão, com ansiedade, Senhor, pessoas que estão com problemas psicológicos, todo tipo de problema, que o Senhor possa visitar essas pessoas, pessoas que estão com dificuldade na família, com problemas, que o Senhor possa trazer paz, tranquilidade ao coração dessas pessoas e que elas possam compreender que toda a resposta para todas as coisas dessa vida está no Senhor. O Senhor tem a resposta para tudo nessa vida, para antes de nós nascermos, ao longo da nossa vida e respostas para depois da nossa vida na eternidade. Peço ao Senhor que todos que assistam esse vídeo, meu Pai, que possam fazer parte do seu grande projeto, o grande projeto de salvação, o grande projeto de transformação do mundo e levar o homem para a eternidade, meu Pai. Tudo que peço e agradeço e peço que abençoe todas as pessoas agora, em nome do seu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém. Muito bom você estar aqui. Deus abençoe você. Um excelente domingo, uma excelente semana e até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Glória a Deus, que palavra abençoada. Agora, para a gente encerrar este culto, nós vamos cantar a canção Ó Quão Lindo Esse Nome É. Essa música, ela declara a majestade de Deus, que Ele é lindo, que Ele é extraordinário. Então eu convido você a louvar junto conosco. Amém? Nisso eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo a ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome